proferir a conferência de abertura, convidamos o professor Dr. Rui Portanova. O professor Dr. Rui Portanova é doutor em Direito e em Linguística, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, representante da Associação dos Juízes para a Democracia. Com a palavra, o coordenador dos trabalhos da conferência de abertura, Dr. Léo André Cerveira. Gente, boa noite. É sempre um prazer para mim falar com vocês aqui na UESB, em que pese as circunstâncias da vida tenham nos afastado momentaneamente por um período que eu espero que seja breve, mas que não seja definitivo. Inicialmente, eu gostaria de louvar a dedicação e o esforço de um colega professor que eu conheço desde antes de com ele atuar aqui na UESB, professor Marcelo Carvalho, meu amigo, e não só por isto, um dedicado, um fiel defensor, não só de suas ideologias, mas, sobretudo, de um ensino democrático, como o que nós experimentamos durante o curto período que vivenciamos com vocês aqui na UESB. Professor Marcelo, eu gostaria nesse momento de apenas, se puder fazer um pedido, suplicar para que seja este o segundo de muitos encontros de direito crítico. E sei o quanto tua presença e tua participação é importante para a realização deste evento. Por isto, eu peço a todos vocês que, junto comigo, homenageiem este profissional que luta não por si, mas por cada um de nós. Uma salva de palmas ao professor Marcelo Carvalho. Marcelo, eu já disse, é meu amigo. E como meu amigo, ele me trouxe aqui na UESB em 2 ocasiões que eu vou guardar não só na minha memória, mas no meu coração, aquelas ocasiões em que a gente conta aos netos. Ano passado, quando aqui ingressava, Marcelo me colocou perante um conterrâneo que eu cultuava uma admiração por suas histórias e por seu passado. Sobretudo também pelo seu presente, professor Hamilton Bueno de Carvalho. E hoje, Marcelo não sabe, certamente ele realiza para mim um sonho, porque se de Hamilton eu sou admirador, do professor Rui Portanova eu sou discípulo. Motivações ideológicas da sentença é livro de cabeceira de quem quer ser juiz decente na vida. E desde 98, 99, eu não recordo ao certo agora quando, eu recebi esse presente de minha irmã quando eu ingressei, quando eu cheguei à Vitória da Conquista na magistratura, e que o professor Rui Portanova certamente não deve conhecer pessoalmente, mas é colega dele no estado do Rio Grande do Sul.
e certamente vai ser acordada hoje à noite para ouvir pelo menos 1 hora de minha emoção, que eu não vou conseguir disfarçar. Esse convite de Marcelo para apresentar o conferencista dessa noite, professor doutor, desembargador Rui Portanova, eu tenho como um carinho, uma homenagem, porque apresentar o doutor Rui Portanova é covardia. Apresentar a figura de um dos mais ilustres juristas deste país e que certamente é lido, e eu espero, em tempos breves, seguidos em seus ideais, em sua ideologia e, sobretudo, em sua doutrina, por muitos dos operadores do direito, não só magistrados, mas aqueles que têm a mais pífia visão social do que é ser um operador do direito. O professor Rui Portanova é professor da Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul, membro da Associação de Juízes para a Democracia, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul desde maio de 1998, com atuação hoje na 8ª Câmara Cível daquele tribunal, egresso que foi do Tribunal de Alçada daquele estado, para onde ascendeu em maio de 1995. Após ter atuado como juiz de direito nas comarcas de São Luís Gonzaga, São Vicente do Sul, Santo Augusto, Nova Prata, Novo Hamburgo e Porto Alegre. Eu quero crer que todas, porque aqui na Bahia, nós quando fazemos essa carreira cigana, a gente tem que falar das que substituem, e aí falar do estado todo. Cientista jurídico social, é o conferencista autor de diversas obras de vulto, das quais destacamos limitação dos juros nos contratos bancários, que aliás tenho aplicado muito no cotidiano, motivações ideológicas da sentença, por certo, como já referimos, um livro de cabeceira de todos aqueles que pretendem exercer a magistratura com um ideal de realização do justo. E princípios do processo civil, todas lançadas pela editora Livraria do Advogado. Assim como na doutrina de Majada Planelis, quando ensina que o direito deve seguir o fato assim como a sombra segue o corpo, se não quiser criar um divórcio entre a lei e a vida, o conferencista Rui Portanova, respeitado não só no Brasil, cumpre sempre com as expectativas daqueles que pretendem se dispor a compreender a atuação do operador do direito, segundo seu primordial enfoque social, em especial quando dirige sua doutrina com o fito de fazer observar o justo do social, dentro de uma visão gramsciana que nos foi referida ano passado por Hamilton Bueno, do que deve ser um intelectual orgânico. O tema da conferência de abertura deste segundo encontro baiano de direito crítico, já referido pelos nossos apresentadores, é o direito como praxis contra-hegemônica e a luta pela terra, teto e trabalho na perspectiva dos movimentos sociais populares, onde, por certo, poderemos aprofundar a análise da questão social da propriedade, segundo aquela que é considerada a mais avançada doutrina acerca do tema nos dias atuais. Após a conferência deste que é certamente um dos mais brilhantes magistrados deste país, eu sou fã de carteirinha e posso confessar isso sem nenhum receio de ser ridículo, porque a gente sempre se põe, quando é fã, nessa condição de ridículo, mas eu faço questão de ser e seguir sendo fã de quem merece ser. Após essa conferência, teremos a satisfação, e veja aí a minha satisfação redobrada, Marcelo, de participar de uma atividade cultural de voz e violão com o cantor e compositor Geraldo Azevedo. Este é daqueles que marcam sua passagem nas vidas das pessoas das mais diversas formas, com sua obra, sua mensagem, o seu cantar.
na minha. Para vocês terem uma ideia, eu me tornei pai assistindo ao parto da minha filha primeira, Patrícia, em 4 de outubro de 1988, na cidade de Salvador, ouvindo Dia Branco, porque o médico também era fã, o médico que assistiu aquele parto. Certamente que para mim, para o doutor Teixeira, o médico, e para todos nós aqui presentes, nós poderemos viver um momento de contemplação. Aliás, não somente um momento de contemplação. Prestem bem atenção, serão 2. O primeiro, agora, com vocês, o conferencista Rui Portanova. Estou tão encabulado que eu preferiria começar pelo segundo momento já. Bom, antes de mais nada, eu pedi para o pessoal passar uma pergunta, se pudessem ir respondendo a pergunta, se absolvem ou condenam o direito. É que, na verdade, nós vamos começar pelo fim aqui hoje. O palestrante normalmente costuma dizer que é uma honra, um prazer e tal. Agora, eu quero motivar a minha honra de estar aqui. E motivar pelo que a gente acabou de assistir. No momento político, social, jurídico em que vivemos hoje no Brasil. Me convidam para fazer uma palestra exatamente no lugar onde eu tenho que estar. Porque hoje, de esquerda como me assumo, socialista como me assumo, apesar de juiz, eu preciso estar com as pessoas que estejam e com quem eu possa ter e estar do mesmo lado. Este é o encontro que tem lá. E eu quero estar com essas pessoas. Falando ou ouvindo, trocando de ideia, voltando atrás, repensando. Mas é aqui que eu quero estar. E me oportunizam isso. Esta possibilidade de, no primeiro momento, antes de se dizer boa noite, se tocar internacional. Como a dizer, olha, temos lado e temos coragem de assumirmos que temos lado. E para quem, de alguma forma, tem algumas dificuldades na magistratura, pelo fato de muito cedo já se admitir como juiz e socialista e achar que não há nenhuma incompatibilidade em relação a isso, este é um momento que se torna quase que sagrado. Quase que de uma emoção tal, própria de nós da esquerda, que vivemos e não abrimos mão também disso, da questão da emoção, ação e da razão. E esta é a honra. E esta é a satisfação. E esse é o agradecimento pelo convite. Espero que, como se não bastasse, depois de um agradecimento fantástico do Geraldo Azevedo, que vem por aí, até quero saber quanto tempo eu vou falar, para a gente ouvir logo, não fazer o Geraldo esperar, né? Como se não bastasse tudo isso, hoje é o dia da República do Rio Grande do Sul. Não a República de quem imagina que possa fazer um país diferente lá, mas é o momento em que lá no Rio Grande do Sul, 20 de setembro, se repensa todas essas coisas, inclusive dos nossos machismos, sim, das nossas tradições bem burguesas e fazendeiras, né? Mas que se repensa todas essas situações. É o momento que se para, né,
para se reverenciar a Revolução Farroupilha. Eu tomei o rumo, né, o tema base do nosso encontro como um verdadeiro julgamento do direito. Um momento em que a gente coloca em choque teoria e prática, hegemonia e contra-hegemonia, tomei como um julgamento. E por isso que estou fazendo essa pergunta, esperando que a plateia dê o norte, dê o rumo, dê a base, o roteiro, para que a gente possa desenvolver. E só para lembrar que tem algumas coisas que eu me proponho a falar, tem outras que eu não me proponho a falar, né? E é importante que a gente, desde logo, diga que, quando se fala em direito, se costuma fazer algumas confusões, como quando se fala em direito, confundir o direito ou entender o direito como um sistema legal, aquilo que está na lei. E nessa perspectiva, né, de se falar do legislativo, das questões próprias do legislativo, do judiciário e do executivo. Do poder judiciário, quando se fala em direito, por exemplo, se pode questionar, e aí eu me proponho a conversar sobre a composição do STF, sobre eleições no poder judiciário, sobre órgãos, né? Sou contra a eleição de juízes, mas sobre os órgãos do poder judiciário, em suma, conversar sobre isso. Fora do meu alcance está ainda coisas que a gente pensa em termos de direito, no que diz com o legislativo e a sua forma de constituição, daí se forma a questão da reforma política, e do executivo, que também está fora do âmbito do que a gente pretende falar, mas também, quando se fala de direito, acaba se misturando um pouco o direito e o fato de sermos presidencialistas ou sermos parlamentaristas. E também parece que é um bom momento para a gente distinguir algumas outras distinções, como o direito enquanto a discussão sobre conceito de justiça, aquela questão que vem da filosofia, e também a confusão que se faz chamando justiça o que vem do poder judiciário, né? Aqui eu fico meio titubeante em falar um tanto dessa perspectiva mais filosófica do conceito de justiça misturada com o direito. Também pode ser o tema, o direito enquanto conceito, daí a lembrança da tridimensionalidade, das dimensões que se compõem o direito, seriam 3 dimensões, fato, valor e norma, 1 dimensão, 2 dimensões, 3, 4 dimensões, incluindo mais a fundamentação, por exemplo, como uma das dimensões. Mas também esse é um tema que perpassa esse julgamento do direito, né? Enquanto culpado, enquanto inocente. O direito, na estrita conformação legal, né? Por exemplo, da questão daquilo que consta da Constituição, alguns criticam que tudo está sendo constitucionalizado, outros criticam que a Constituição não está sendo aplicada, principalmente nos seus princípios. Por exemplo, o que acontece com o Sem Terra, onde a justiça não aplica a lei no sentido da Constituição, da função social da propriedade, os gays, a questão da dignidade. Também pode estar nessa abordagem de direito e lei o fato de algumas resoluções, que não são leis, são resoluções, terem mais força do que leis. E também ainda é momento que se pode conversar agora a respeito do direito na relação com o Poder Judiciário. O Poder Judiciário e o poder que tem, o poder do Poder Judiciário, a gente poderia chamar isso, quer dizer, o poder que o Poder Judiciário tem de julgar os outros poderes, e agora, então, recentemente temos o ministro Jobim dando um salvo-conduto para alguns deputados do PT, e saber até que ponto o Poder Judiciário pode se imiscuir em questões do Poder Legislativo, seja como for, vale a pena lembrar
que no sistema brasileiro o Poder Judiciário sempre julgou os atos dos outros poderes e os seus próprios, né? Isso, a gente pode dizer o que entra do Judiciário, mas também pode ser tema da nossa discussão, o que sai do Judiciário, né? O output do Judiciário. No cível, e aqui eu estou atento a fazer alguma discussão, a relação que o Poder Judiciário tem com movimentos sociais, como o movimento do Sem Terra, como os negros, como as mulheres, como os gays, como os idosos, como o meio ambiente, né? A relação que tem, que tipo de solução que o Poder Judiciário tem dado nessa situação, e também essa mistura de direito com o Poder Judiciário na parte mais criminal, no que diz com impunidade e as próprias injustiças penais que se cometem, mas aí eu gostaria de ficar um pouco longe no trabalho tanto com crime, fico um pouco distante disso. Mas essa é a ideia para a gente começar a responder perguntas. Não sei que ponto nós estamos aí das perguntas. Eu recebi, então, uma pergunta já, antes de subir aqui, e a resposta faz uma distinção. Não precisa se identificar nas perguntas, viu? Nas respostas, na informação. A resposta diz o seguinte: a resposta ao questionamento irá depender de qual direito se está falando. Se o questionamento for a respeito do direito enquanto um instrumento analisado abstratamente, ele deve ser absolvido, tendo em vista que serve para a manutenção da ordem e da paz social, até que a população possua condições de viver de forma harmônica, sem necessidade de um controle externo, guiada apenas pela sua consciência. Todavia, se o questionamento disser respeito ao direito posto, ele deve ser condenado, pois apenas serve para a manutenção da exploração dos detentores do poder econômico sobre os fracos e oprimidos. É interessante a pergunta porque tem algumas situações que eu concordo e outras que eu não concordo. Vejam assim, por exemplo, a resposta condena o direito posto. Só que o direito posto, por exemplo, o direito de função social, a questão pertinente à função social da propriedade é um direito posto. É um direito constitucional posto. Então, a culpa a essas alturas não é tanto do direito posto. O princípio geral que rege, que deve nortear todo o direito, porque princípio constitucional, princípio da dignidade da pessoa humana, é um direito posto. Então, como condenar o direito posto? Se direito posto é isso, vou considerar direito posto nessa perspectiva de legislado, né? Como condenar a função social da propriedade? Na verdade, o direito posto tem coisas boas, tem situações boas e situações ruins. O que me parece, em relação ao direito posto, é que, mesmo o posto a uma perspectiva de esquerda, digamos, como função social do contrato, função social da sociedade, função social do processo, função social da propriedade, apesar de ser um direito posto, quando confrontado a quem deve fazer a interpretação da lei em relação ao fato e seus valores, a ideologia se sobrepõe e se faz como que um apagamento daquilo que é posto e determinado. Vejam o que acontece com função social da propriedade.
Porque mesmo que nós formos tridimensionalistas, nós temos a hipótese em que, na propriedade, a função, o valor já está colocado pela própria lei, na verdade, que é o valor social. E se nós estamos diante de uma função social da propriedade, e se essa função social da propriedade deve perpassar toda vez que se perquire propriedade, e por evidente posse também, apesar de não ser um direito posto, mas por uma visão de doutrina já acolhido, então, mesmo aí, nós deveríamos ver essa função da propriedade tanto nas questões de direito material como de direito processual. Ou seja, quando o MST ocupa uma área e o fazendeiro entra com um pedido e uma petição inicial pedindo a retomada, ele deve lá alegar fatos e fundamentos de direito, porque o CPC obriga, no 282, a falar de fatos e fundamentos de direito. E já nos fundamentos de direito, porque nós estamos tratando de direito, logo é fato, valor e norma, ele teria, o fazendeiro, de fazer a indicação da função social da sua propriedade. No mínimo, dizer qual o índice de produtividade dela. No mínimo. Então, vejam que a condenação do direito posto nessa perspectiva, eu guardo alguma ressalva. Eu sinceramente acho que, se nós juntássemos uma ditadura nossa, da esquerda, para fazer um direito, e impuséssemos o direito com este judiciário que temos no Brasil, e fizesse lei disto, certamente alguns valores capitalistas que nós colocaríamos na lei ao nosso talante, por exemplo, não seriam aplicados. E haveria sempre um mexe para não se fazer aplicação. Porque sofrem os juízes de uma dominação ideológica à direita que prestigia mais o capital do que o trabalho, a forma do que o fundo, a propriedade do que a busca, a luta pela propriedade. Então, o direito posto como tal, a questão posta como tal, em si só talvez não deva ser o objeto de nossa condenação. Principalmente o que temos hoje. Agora, o nosso colega absolve uma forma do direito, quando diz respeito, enquanto instrumento, diz ele, analisado abstratamente, ele deve ser absolvido, tendo em vista que serve para a manutenção da ordem e da paz social. No Motivações, eu dediquei a minha companheira de então, e dizendo que estava dedicando a ela porque ela não me deixava em paz. Vejam, tem determinadas ordens e determinadas pazes que não nos servem. Essa paz burguesa, uma paz que afasta a possibilidade de uma luta constante, revolucionária, e de modificação e de emancipação das pessoas, uma paz que permite uma dominação e uma opressão, não nos serve, não. Esta ordem, tá? E até no direito penal, né, temos a lei e a ordem como o símbolo máximo da direita em termos de direito penal, também é uma questão que nós temos que nos repensar. De que ordem se fala? Será que nós vivemos mesmo em paz? Será que a situação que se vive é uma situação de paz ou é uma constante desarmonia? Então, ele absolve esse direito abstratamente considerado, né? E a mim me parece que o direito, enquanto abstratamente considerado, ele faz no enquanto ser abstrato,
ele faz moldar um tipo de cabeça de ordem e paz mesmo. Porque parece mesmo que ele não impulsiona as modificações, os movimentos, a possibilidade de luta, a possibilidade de se buscar as necessidades. Tá? Então, daí ele é um calmante. E eu condenaria isso. Pedindo vênia aqui, ó, já que nós estamos no campo do direito, pedindo vênia ao nosso interlocutor, tendo em vista, diz ele, que serve para a manutenção da ordem e da paz social, até que a população possua condições de viver de forma harmônica. Sinceramente, eu não quero que a população viva de forma harmônica. Eu quero que a população viva sempre se repensando. Existe hoje uma ideia de paz e de harmonia que eu não consigo acender, gostar, decidir gostando. Eu prefiro uma situação de constante pensamento, de constante evolução, de estudantes na rua e brigando por suas causas, do que uma certa harmonia, por exemplo, nossa em relação a professores que ficam fazendo com a gente, nós com os professores, uma certa harmonia, que é um pacto de mediocridade, que ele finge que ensina e nós fingimos que aprendemos. Eu prefiro ter alunos que se revoltem contra isso, que se revoltem contra o professor e que não corram o risco de rodar. E que não se corra risco de rodar. Que seja a faculdade, a sala de aula, o local da discussão, o local da crítica, não o local da harmonia. O local onde se faz o debate. E esta forma de dizer também, rogando mais uma vez, que a população possua condições de viver de forma harmônica sem necessitar de um controle externo. Me parece um tanto algo que a ser dado à população. Não sei se estou puxando um pouco, mas a formulação, tal como feita aqui, parece que essa paz e essa harmonia seria algo não que conquistado pela população. Não sei se puxa um pouco, mas algo como que dado, até que ela possua condições, né? E eu acho que por que me parece que é algo dado e não algo construído? Porque, do meu ponto de vista, quando se construir alguma coisa, não se terá alguma coisa pronta. Se terá sempre um construindo, algo que se refaz a todo tempo. Né? Então nunca vai ser um dado que vai nos deixar muito mais tranquilo. Bem, estou aguardando aqui outras questões. Eu condeno o direito porque acho que o direito como um todo não tem suprido as necessidades da sociedade, principalmente o STF, que deveria ser defensor da Constituição e que faz justamente o contrário. Pois, olha, eu vou dizer uma coisa assim, sinceramente, uma coisa que eu já sofri uma crítica. Eu acho que daria para fazer um bom movimento, não um movimento revolucionário, mas um bom movimento pelo judiciário. Não para resolver problemas. Eu acho que quem faz revolução é a sociedade, não para resolver problemas. Eu fico imaginando, por exemplo, se os juízes limitassem juros, se os juízes não deferissem as liminares nas ocupações do sem terra, se os juízes concedessem cotas para negros, quando pedido, desse cotas para negros em supermercado, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul tem supermercado que
os negros trabalham só no lugar de transporte. Então, eu fico imaginando que realmente o judiciário poderia dar uma grande contribuição. O judiciário, na minha perspectiva, tem sim que ser questionado e pressionado, até para que possa se revelar, ou revelar a sua forma de ser. Tá? Mas não que possa ser ele supridor, como diz, né? O direito constitucional não tem suprido as necessidades da sociedade. Porque vejam que aqui, essa nossa condenação aqui faz uma mistura entre o direito e aquilo que sai do judiciário. Eu não estou dizendo que há de se desistir do judiciário. Não, eu até tenho por modelo a questão do MST. O MST é um movimento que sempre confiou no judiciário. Tanto que quando os juízes de primeiro grau concedem as liminares, eles fazem recurso para o tribunal. Então, é bonito essa pressão, mas lá tu tem toda uma formação de um movimento e que vai puxar um braço do Estado. E fala aqui, principalmente o STF, que deveria ser defensor da Constituição e que faz justamente o contrário. Bom, aqui teria que ver exatamente que tipo de situação que se coloca. Mas, veja assim, eu duvido que o STF alguma vez tenha dito nos seus acordos, se a Constituição diz tal coisa, mas eu digo que diz assim, mas eu digo assado. O STF, isso é ideia do nosso companheiro, que acha que o STF não, mas o STF certamente não acha que descumpre a Constituição. Certamente não acha que descumpre a Constituição. Então vejam como aqui nós temos uma ideia de Constituição, nós temos nessa pergunta uma ideia de certeza de como se deve fazer a Constituição e uma ideia de que o Judiciário não tem atendido isso. Logo, o direito, não sei se vocês já notaram, eu estou absolvendo o direito. O direito por si só não pode ser condenado nesta condenação. Porque se há alguém a ser condenado aqui, não é necessariamente o direito, porque o direito, pelo que diz o nosso condenador aqui, ou nossa condenadora, é mal aplicado pelo STF. Então não é o direito culpado, o culpado é o STF, pelo que está colocado aqui. Então vamos ver os que condenam aqui ainda. Esse condena porque só serve aos ricos. Quem serve aos ricos? A função social das propriedades estaria servindo aos ricos. Por si. Dizer função social do contrato, na época que limitava os juros da Constituição. E hoje eu não sei se não continuam limitados os juros. Hoje os juros continuam limitados. Com a nova redação do 192 e o novo Código Civil, os juros têm limites. Será que o direito está favorecendo os ricos? Será que é o direito em si que está favorecendo os ricos? Vejam, eu não estou tentando dizer que não existe uma ideia de direito que acaba favorecendo aos ricos. Não, eu concordo com isso. Existe uma ideia dominante de direito que vai favorecer, que acaba favorecendo os ricos. Mas o direito tem lugar para nós infernizar os ricos. Tem espaço para que nós possamos ou fazer o outro lado, usando as mesmas armas, a mesma lei, a mesma doutrina e a mesma jurisprudência. Tem espaço para isso. Agora, que tem servido
que tem servido aos ricos, né? Que a ideia é de um servir constante, de uma dominação, e muito mais do que ricos, né? Há uma certa espécie de ricos, né? Há uma certa espécie de exploradores, há uma certa espécie de pessoas, há uma certa espécie de forma de ser, porque esse direito, às vezes, acaba favorecendo mesmo que não sejam ricos, mas que sejam proprietários. Mesmo que não sejam ricos, mas que sejam brancos. Mesmo que não sejam ricos, mas que sejam heterossexuais. Mesmo que não sejam ricos, o direito tem uma certa forma de agir que favorece os homens em relação às mulheres. E isso sim merece condenação. Mas as mulheres sabem bem, os gays sabem bem, os sem terra sabem bem que existe um espaço de luta. Vamos curtinho aqui. Esse condena. Passamos por um momento em que o direito e a justiça não é para quem realmente o tem ou a busca, mas para aquele que mente melhor. Mas quem mente, utilizando as formulações de um jus capitalismo, de um jus machismo, de um jus branquismo, de um jus heterossexismo, esse é o que mente melhor. Esses é que têm sido beneficiados. E, vejam, aqui eu sei bem o que está misturado essa questão política, um pouco essa questão política, me parece. E aqui a gente tem que acabar admitindo que realmente que estamos num momento tão revolto que, né, a mentira tem se sobrepondo. Mas vejam o seguinte, mesmo a mentira que tem, que está se valendo eventualmente, ou no judiciário ou no direito, é uma mentira que leva em conta, né, que os fins justificam os meios, né, leva em conta a mercantilização da política, coisas que uma visão de esquerda do direito não se compraz. Condeno, entendendo que o direito como produto das relações sociais, este direito é fruto das mais absurdas desigualdades. Não temos como duvidar. Eu só gostaria de lembrar que nós estamos fazendo, que é claro que ele é fruto da desigualdade, só que nós precisamos lembrar que nós estamos fazendo aquele nosso código capitalista de verdade. Não sei se vocês lembram, as duas vezes que eu vim aqui, eu estou propondo nós fazermos um código capitalista, porque o capitalismo, o que protege as desigualdades, o que protege ele, quando se faz direito, ele não pode assumir a sua sem-vergonhice, a sua canalice. Então ele precisa fingir, ele precisa mentir, ele precisa mostrar alguma coisa diferente. Daí fica falando de função social da propriedade, fica falando de dignidade. E aí que a gente usa. Porque o capitalismo, né, ele não pode ser lei, não pode fazer a lei como ele quer. Nós, da esquerda, podemos fazer. O capitalismo não pode. Vocês já imaginaram como é que seria um código capitalista? A gente já falou sobre isso. Eu estou sempre aberto a receber sugestões. Né? Já temos o artigo 1º. Né? Peço desculpas às senhoras, mas é um palavrão, né? Mas que é só o capitalismo, só um palavrão para mostrar bem como é que funciona o capitalismo na linguagem, principalmente da gurizada. Que é o artigo 1º, eu quero te fuder. Né? O Código Capitalista ele não pode dizer isso, ele precisa inventar alguma outra coisa. Quanto pior para ti, melhor para mim. Isso ele não pode ser. Isso é que é o capitalismo, mas ele não pode dizer isso. Né? Então, o nosso direito, ele é sim fruto da desigualdade, porque, claro, se nós somos uma sociedade desigual, não seria outro o direito.
Mas mesmo dentro disso, nós temos algum espaço para a luta. Eu já ouvi o Geraldo aquecendo a voz, Nath, já ouvi. Condeno pela situação em que se encontra hoje mesmo, ciente de que a justiça é possível, no entanto, pelo que se encontram no poder, deixa a desejar, fazendo com que nós desacreditamos toda vez mais no direito. Mas olha, nós já tínhamos descoberto com o Fernando Henrique que só a eleição não chegava. Só a eleição não faz a democracia. Então, o fato de chegar no poder, nós não podemos baixar os braços em relação a isso. A conscientização, a emancipação das pessoas. A gente já aprendeu isto. A gente já viu isto. Que não é a eleição que faz por si só toda a democracia. Então, o fato de nós estarmos desacreditados das pessoas que estão no poder, isso muito antes do que nos levar a nos desiludirmos, deve nos levar a nos continuar a pensar, dizendo, olha, a gente pensou que só que botando o Lula lá resolvia. E agora a gente está vendo que temos que fazer mais coisa. Temos que ajudar a fazer mais conscientização. A eleição por si só não nos resolve o problema. Então, é bom que a gente perca mesmo, que a gente fique desacreditado mesmo. É bom que a gente perca esse tipo de esperança, mas não para desanimarmos. Não para achar que o que a gente pensava estava errado. Não é, não. Quem estava errado era eles, nós estávamos certos. Os nossos ideais estavam certos, sim. E isto deve nos servir para nos reanimar. E cantar internacional aqui, com toda a coragem. Condena um direito vigente por não refletir os legítimos interesses da coletividade, por não corresponder às diferenças étnicas, culturais, mas por servir tão somente como vínculo de legitimação dos interesses do sistema capitalista. É verdade. Uma forma de direito nesse sistema é verdade. Agora, há uma exteriorização desse direito, que é uma exteriorização capitalista, mas nós podemos construir, temos espaço dentro do direito, sem necessariamente romper com o sistema, se o sistema existe, mas sem necessariamente romper, nós temos como trabalhar no interior desse sistema numa perspectiva de esquerda. Vejam, com o direito, eu não estou falando de outras situações que não sejam o direito, nos seus limites de mudança, de movimento e de revolução, do direito. Porque me parece bastante claro que tem determinadas situações de mudança que nós não poderemos contar necessariamente com o direito. Determinadas revoluções, determinadas formulações basilares que realmente não há como contar. Mas no limite em que nós estamos, ele pode sim ser espaço de luta. Não toda a luta, mas espaço de luta. Vamos ver os que absolvem. Isso aqui. É irresponsável absolver um direito que é usado como instrumento de exclusão e seleção social. Mas, principalmente, é irresponsável absolver um direito construído sobre uma cultura herdada de saqueadores, corruptos, traficantes e degregados. Direito de clientela, bem definida, negros e pobres, feitos por uma elite e para beneficiá-la, o que é lógico, mas porque é direito dos homens e por isso é falho e muito mais falho que justo, pois todos têm seus interesses e não há aquele que faça um direito que vá prejudicar. Direito não é sinônimo de justiça, não é mesmo? Não é mesmo. E nem os legisladores
são suicidas. O máximo que eles fazem é entregar os anéis para não perder os dedos. Já dizia Roberto de Aguiar Dávila, Roberto Aguiar. Roberto Dávila de Aguiar. Mas não tem como negar que há uma formação do direito nisso. Mas, de novo, não tem como negar que existem movimentos que fazem a luta andar na contramão disto. Bom, vamos ver se a gente consegue juntar aqui para ocupar o menor espaço possível. Eu vou ler as absolvições e vou aproveitar e fazer um fechamento aqui. Absolvo, pois não qualifico o direito como instrumento de opressão social e manutenção da ordem. Temos a sociedade socialista, desta justa e igualitária, como meta. Ali não necessitaremos mais do direito, mas até lá, com argumento, talvez, pobre, frágil, fazer justiça ao trabalhador com inclusão social. Vejam, aqui tem uma perspectiva que eu concordo, diria, uma perspectiva anárquica, no sentido de não necessitar mais do direito e do poder, e acho que esta é a utopia a ser seguida mesmo. Né? E daí que o que tem essa resposta, eu gosto, tanto nos faz, né, o direito que tem, porque como nós temos uma ideia de movimento, nós temos uma perspectiva de mostrar as mazelas do direito, como algumas pessoas a colocam, e, ao mesmo tempo, temos a perspectiva de mostrar que, em determinados casos concretos e específicos, tais situações como posta ou como defendidas ao longo de um determinado tempo por doutrinas dominantes, jurisprudência dominante de lei reiteradas, não se colocam. Então, aqui ele absolve numa perspectiva que eu concordo. Porque o sonho é maior do que está colocado aqui, e o direito meio que tanto faz mesmo para uma luta que é maior. Sim, absolvo o direito, porque talvez do exercício do mesmo podemos nos contemplar e intervir em atos e exageros de muitas pessoas e também de autoridades. Através da prática com o direito, podemos ter a esperança de sermos acolhidos diante de leis que foram feitas para nos resgatarem. E aqui uma absolvição que eu também, mais ou menos, tenho alguma que eu compartilho, no sentido disso, quer dizer, o direito oferece, sim, instrumentos para afrontar a autoridade. Vejam, nem interessa tanto se nós vamos ganhar ou se vamos perder a ação. Na medida em que a gente é jurista, na medida em que a gente é um operário do direito, na medida em que a gente tem o poder de advogar, tem o poder de julgar, a gente tem o poder de infernizar também essa formação mais conservadora, ideológica e mantenedora do direito. Como poderia condenar uma das mais fortes formas de luta de reparação social? Ao condenar o direito, estaria condenando o povo à desigualdade. Bom, então eu acho que é uma forma realmente das mais fortes de luta. Aliás, não sei se é uma das mais fortes, eu acho que é uma questão, porque como a gente quase sempre, numa perspectiva negra, feminista, sem terra, gay, quase a tendência é perder, né? Mais serve para infernizar mesmo e colocar em choque
quando bem colocada a questão, do que ser uma questão das mais fortes de luta. Mas, em todo caso, a absolvição aqui está no mesmo rumo da minha absolvição. Eu absolvo, de modo geral, enquanto necessidade, porém, as formas com que se apresentam mais claramente na mídia atual são ilusórias. O que temos é um bom, mas não está em prática. A constante servidão é imprescindível. Maxwell Rocha, físico da UESB. Pois não, concordo. De modo geral, porém, as formas como que se apresentam mais claramente na mídia. E exatamente, eu acho que eu trocaria a mídia por um pouco mais. Eu acho que é cultural, é o direito de uma forma cultural como é trazida, né? Mas ele oferece outras saídas. E absolvo tendo em vista o seu papel de regular as relações, sobretudo sociais. Acredito que quem deve ser condenado é todo aquele mau operador do direito. Eu não concordo que ele regulamente as relações sociais. Eu acho que se diz do conceito de direito que regulamenta as relações sociais. Mas eu acho que as relações sociais, no geral, não precisam de um direito para as regular. O direito como ciência, superestrutura, pode assumir caráter progressivo ou regressivo, dependendo da conjuntura e da luta que se faz para suas modificações. Então, aqui não está nem absolvendo, nem condenando, né? Agora, para terminar, os últimos questionamentos. Tá bem. A gente... Tá bem. Bom, aqui a questão que um colega coloca, que a visão do STF em relação à minha de função social da propriedade não coincide. Não coincide só porque a minha é melhor do que a dele, só por causa disso. É que, vejam só, eu não vou fazer defesa de ninguém aqui, mas um dos primeiros atos do Lula foi fazer uma desapropriação, a maior desapropriação para fins de reforma agrária que o Brasil já conheceu lá no Rio Grande do Sul. Era uma terra que não apresentava índice de produtividade e, em suma, não saiu a desapropriação por decisão do Supremo Tribunal Federal, apesar de ter sido... Porque o fazendeiro conseguia sempre se escapar de ser intimado para fazer a medição. E com isso conseguiu, então, anular o processo para fazer um dos primeiros atos que o Lula fez, que seria uma grande desapropriação lá no Rio Grande do Sul. Né? Buenas. Eu também não posso esperar que o Supremo Tribunal Federal vá concordar com uma função social, se bem que eu não cheguei a explanar aqui, né, o que eu entendo de função social, mas para a CPT eu ajudei a fazer uma cartilha onde eu coloco ali algumas questões bem pontuais do que no meu ponto de vista seria função social, mas só para começar a questão da produtividade seria um dos temas a serem trazidos. E aqui, se a luta do sem terra não provoca a usura e a inveja nas terras produtivas. Eu sinceramente, eu acho que, e aí agora eu aproveito para falar, eu acho que reforma agrária vai ter que ser feita em terras produtivas. Não tem outra saída. Porque, primeiro, tu não pode fazer desterro. Né? Não pode levar o cara da Bahia para o Rio Grande do Sul para a Bahia. Né? O pessoal sem terra da Bahia vai ter que ficar na Bahia. Né? Se as terras da Bahia, se tu cria um determinado tipo de índice de produtividade e continua com sem terra, nós vamos ter que... Eu acho que a ideia é fazer reforma agrária, inclusive em terra
que tenha alguma produtividade. Lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, né, a não ser que se pense em sem terra como pena, e desterrar para o Acre, para o Amazonas, onde também tem sem terra, afinal das contas, né, vai ter que ser feito em terra produtiva, ou que os produtores acham que é produtivo. Né, porque, na verdade, a função social da propriedade, ela tem o seu forte na função, né, e no social, quer dizer, serve para atender às peculiaridades sociais de uma pessoa que trabalha. Ah, não sei, e aí é que começa a afastar a questão do STF. Né? Quem concorda com as pessoas serem exploradas para trabalhar na terra, e essa terra é produtiva por pessoas exploradas, então daí realmente ela poderá ser produtiva nesta ordem, mas para mim não. E essa pergunta insistente dos anos 60, se é possível ser jurista e contestador. Eu acho que sim, eu acho que hoje se coloca como sempre essa questão. Eu acho que a contestação, a crítica, a discussão sempre se passa. Quanto mais dentro do processo, onde é obrigatório o contraditório e a discussão de teses. Senhores, a caravana está chegando. Obrigado. Agradecemos ao Dr. Rui Portanova pela brilhante conferência proferida e ao Dr. Léo André Cerveira pela coordenação dos trabalhos dessa noite. Neste momento, as alunas Renata Caselli, Luana Macena, entregarão aos membros dessa mesa de trabalhos uma pequena lembrança como símbolo do nosso reconhecimento pela sua contribuição para a realização deste evento. Desfaz a mesa da conferência de abertura.